Hoje, no estúdio da 67ª reunião anual da SBPC, nosso convidado muito especial é o ministro de Ciência e Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Muito bom dia, ministro. Bom dia. Para a gente começar nesse segundo dia da reunião anual, eu gostaria de falar que o senhor falasse justamente sobre a reunião, a relevância dela, a realização desse encontro em 2015, considerando o momento histórico que vive o Brasil e a ciência, tecnologia e inovação brasileiras. A SBPC sempre cumpriu um papel importante de representação da comunidade, de cientistas e pesquisadores, de formuladora de uma plataforma, de um programa para a ciência e para a pesquisa no Brasil, ou seja, de apresentar aos governos a opinião da comunidade científica sobre as políticas públicas para a área de ciência e pesquisa. E também cumpre um papel relevante de promover, de valorizar socialmente a atividade científica, reunindo estudantes, jornalistas, políticos para discutir a ciência no Brasil. E acho que nesse 67º Congresso, a SBPC reafirma essa vocação, reafirma esse compromisso, discutindo, no caso, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, as políticas públicas, o momento, inclusive, que nós atravessamos de ajuste, como ele pode proteger a atividade de pesquisa no Brasil. Então, é cada vez mais relevante o papel que a SBPC cumpre em nosso país. Nessa edição aqui na UFSCar acontece pela primeira vez a SBPC Inovação. Gostaria que o senhor falasse, na visão do senhor, qual é o papel da inovação, particularmente considerando a aproximação, a reflexão sobre ciência junto com o desenvolvimento brasileiro, social e econômico brasileiro, e em relação ao fomento, a um ambiente favorável à inovação, quais são os maiores desafios para o governo, mas também para as universidades e para a indústria brasileira? Eu creio que São Carlos, a cidade, expressa bem o que nós idealizamos para a convivência entre ciência e a atividade econômica. A cidade dispõe de duas grandes e importantes universidades, a própria Universidade Federal de São Carlos e o campus da USP, da Universidade de São Paulo. As duas universidades propiciaram o surgimento de indústrias inovadoras. Nós temos aqui um polo industrial de alta tecnologia. Nós temos indústrias pioneiras na área de máquinas e equipamentos agrícolas, que foram criadas a partir do espírito inovador e da própria presença da universidade. E há um leque de iniciativas aqui na cidade que só foram possíveis a partir da existência dessas duas instituições. E acho que a SBPC tem como preocupação hoje exatamente aproximar a ciência, a pesquisa da atividade econômica, porque só assim é que a nossa indústria vai competir, vai inovar. E sem inovação, nós não teremos indústria competitiva. Sem indústria competitiva, nós vamos perder emprego de alta tecnologia, vamos perder renda de alta tecnologia, vamos perder indústria de alta tecnologia e vamos ser importadores de produtos e exportadores de empregos de alta tecnologia. Essa é uma preocupação importante da SBPC, que também é do Ministério. Durante a reunião, o senhor anunciou os dados da pesquisa de percepção pública da ciência que foi realizada agora em 2014, 2015 pelo Ministério. Já houve pesquisas semelhantes em 2006, em 2012. O que esses dados mais recentes e eles na comparação com os dados anteriores nos contam sobre a relação dos brasileiros e brasileiras com a ciência, a tecnologia e a inovação? Os dados da pesquisa revelam que há uma expectativa muito positiva, eu diria até romântica, da população em relação à ciência e à pesquisa. Ou seja, a ciência representaria um mundo de bondade,
de generosidade, e não é assim, lamentavelmente não é assim. Há uma ciência de boa qualidade a serviço de políticas de péssima qualidade. Basta olhar os países ricos que dedicam boa parte de sua pesquisa à indústria armamentista. Cada arma nova que aparece tem concentrada nela não só uma grande quantidade de ciência, mas dos melhores cientistas do mundo. Ou seja, boa parte da ciência do mundo não trabalha nem para a paz, nem para curar a doença, nem para diminuir os problemas da humanidade. Uma parte da ciência, infelizmente, trabalha para construir um cenário de guerra e de ameaça para a humanidade. Mas assim é a vida. Mas a nossa pesquisa revela uma visão assim bastante romântica, o que eu considero positivo, ou seja, porque de fato a parte da ciência no Brasil que se dedica à guerra, ela é pequena, ela se dedica mais de fato ao esforço, né, de construir uma sociedade mais equilibrada. Eu valorizo também, acho importante, dada a situação do mundo, que nós tenhamos também pesquisa na área de defesa. Isso é uma coisa que nós não escolhemos, é uma obrigação diante da situação que tem no mundo. E a pesquisa revela também que, em alguns casos, as pessoas buscam na ciência a solução dos seus problemas, como é o caso da saúde. É onde a ciência é mais destacada como expectativa positiva, é na saúde. As pessoas acham que ela pode ajudar, como de fato tem ajudado, né, a curar e a prevenir doenças, o que é uma coisa muito nobre e muito generosa, né? E revela também que nós não temos cientistas conhecidos, nós não temos instituições científicas conhecidas. Eu acho que a ciência precisa, no bom sentido, de celebridades para a sua divulgação e para a sua afirmação. Você pega uma instituição como a NASA, ela é conhecida no mundo inteiro. Qualquer pessoa sabe o que é a NASA, o que é que ela faz. Nós não temos uma instituição desse peso. Nossos cientistas, tirando talvez um Santos Dumont e outro, não são muito conhecidos, né? Então, acho que nós precisamos divulgar mais as nossas instituições de pesquisa, valorizá-las mais e divulgar mais os nossos cientistas. Nós temos cientistas reconhecidos no mundo inteiro e pouco ainda conhecidos no Brasil. Em termos de tomada de decisão, de elaboração de políticas públicas, por que é importante uma pesquisa como essa? Porque o governo passa a orientar as suas ações, as suas políticas públicas de valorização da ciência, de educação científica, de formar uma mentalidade científica. As pessoas, para ter uma visão crítica dos governos, da sociedade e da própria ciência, precisa ter informação científica, precisa ter uma atitude científica. E nós temos muito baixa a nossa atividade de divulgação científica. Então nós precisamos ter essa percepção para poder o governo, quando eu digo, não é só apenas o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, as secretarias dos estados, dos municípios, adotar políticas compatíveis com o que há de positivo revelado pela pesquisa e para corrigir também deformações e deficiências que a pesquisa revela. Ontem à noite foram comemorados os 30 anos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, para a gente encerrar, gostaria que o senhor comentasse o que aconteceu com a ciência brasileira nesses 30 anos, de onde partimos no momento da criação do Ministério, os principais desafios atuais, em parte já comentamos, mas para onde devemos ir na visão do senhor? A criação do Ministério cumpriu algumas missões. Primeiro, valorizou politicamente e institucionalmente a ciência, a pesquisa e a inovação. Quando você cria um ministério e denomina esse ministério de Ministério da Ciência e Tecnologia, significa que a sociedade, que o Estado brasileiro está valorizando o tema da ciência e o tema da tecnologia. Quando você cria um ministério desse, você acolhe e sistematiza todo o esforço do Estado e da sociedade
na construção da ciência e da tecnologia no país, que isso estava disperso, estava no Ministério da Fazenda, do Planejamento, da Saúde, da Agricultura. Quando você reúne no Ministério, você integra, você potencializa energias, você reduz ou anula duplicidade de esforço. E, além do que, também você pode convocar, né, como o Ministério teve pessoas de grande talento, de grande capacidade, que com a sua experiência e com a sua inteligência ajudaram a formular as políticas de ciência e tecnologia no país. E é preciso também fazer justiça e reconhecer o mérito do presidente Sarney, que foi ele que criou esse ministério e nomeou, inclusive, como o primeiro ministro da Ciência e Tecnologia, um homem de grande talento e que era adversário dele lá no Maranhão. Ou seja, mostrou que teve a grandeza também de separar as disputas políticas locais da necessidade de ter no Ministério um grande brasileiro, que foi o ministro Renato Acha, que foi o primeiro ministro da Ciência e Tecnologia, logo depois da criação do Ministério. E acho que o Ministério cumpre essa função e deve ser cada vez mais valorizado, porque isso é também valorizar a ciência, a tecnologia e o esforço de inovação do país. Muito obrigada, ministro. Obrigado a você. Continue conosco na cobertura da reunião anual da SPPC.